Boa noite, amigos da Velocidade. Boa noite, amigos do SBT. Você tem imagens do circuito de Vancouver, no Canadá, onde daqui a pouquinho vamos curtir juntos, aqui no SBT, a 15ª etapa da temporada 2000. O campeonato que vai entrando na sua reta final. Faltam 6 provas, ainda estão em jogo. 131 pontos, ou seja, todo mundo ainda tem chances matemáticas de conseguir o título, mas na realidade 6 pilotos estão nessa luta direta pelo título. O Michael Andretti, que é o líder, você vê aí, tem 125 pontos. Roberto Moreno está 13 pontos atrás na segunda posição. Gil de Ferran tem 19 pontos de desvantagem. Depois vem o Adrian Fernandes, o Kenny Brack e o Paul Tracy. Por isso, toda a prova é decisiva. Vamos então conferir o grid de largada do Grande Prêmio de Vancouver. A pole position, a segunda neste ano, a 10ª na carreira e a segunda em Vancouver. A 4ª no Canadá ficou com o escocês voador Dario Franchitti. Aí você vê o tempo dele e a média de 170,785 km por hora. Na segunda posição, o companheiro de equipe dele na Gwin, o canadense Paul Tracy. Depois temos a segunda fila, toda ela verde e amarela, toda ela da equipe Penske. Gil de Ferran está em terceiro com Hélio Castro Neves na 4ª posição. Na 5ª colocação tem Juan Pablo Montoya. Christian Fittipaldi é o 6º. O 7º Cristiano da Mata. O 8º Michael Andretti. O 9º Massimiliano Paz. O 10º o Roberto Pupo Moreno, vice-líder do campeonato. Depois temos o Maurício Gugelmin na 13ª posição. O Gugelmin que venceu essa prova em 1997, a única vitória dele na categoria. O Tony Kanaan é o 14º. O 23º Tasso Max. O 25º, o Luiz Garcia Júnior. Já estamos na última volta de apresentação. Cada volta tem 2.866 metros. Vamos ter um total de 90 voltas, 257 quilômetros, 534 metros. Hoje, no warm-up, no treino de aquecimento, o mais rápido foi o Cristiano da Mata. A Fórmula Mundial também vive aí nos bastidores realmente muitas negociações com relação à temporada de 2001. Deveremos ter muitas mudanças nas equipes principais. Tudo praticamente pronto. Vai pintar a largada no Grande Prêmio de Vancouver. Vamos ficar de olho no Gil, ficar de olho no Hélio Castro Neves. E não tivemos a largada, a bandeira amarela na primeira volta. Essa volta já está contando. Já é a primeira de 90 voltas sendo aberta agora. Bandeira amarela, o posicionamento errado ali no início do grid. Vamos para mais uma volta. Seria de aquecimento, mas só que essa já valendo. Uma volta com bandeira amarela valendo. As posições se mantêm. O erro foi exatamente no início do grid, na primeira fila, entre o Dario Franchitti e o Paul Tracy. E na segunda também, né? Nem tanto na primeira. O erro você vê, aliás, você não tem a imagem, mas o erro foi mais na segunda fila, quando escapou. Aí você tem a imagem do Dario Franchitti, atrás dele o Paul Tracy. Quando escapou o Gil e deixou um pouco mais atrás o Hélio Castro Neves. Esse foi o problema. O problema maior foi na segunda fila e não na primeira fila. Aí está o Dario Franchitti, piloto escocês, ao lado dele, piloto da casa, o Paul Tracy. Quem também era piloto da casa, o Greg Moore. Aliás, muitas homenagens nesse final de semana em Vancouver, em homenagem ao Greg Moore. Aliás, foi criado também o troféu Greg Moore para aquele piloto que for muito talentoso dentro da pista e também um piloto de ótimo relacionamento fora da pista. E muitas faixas também em homenagem ao Greg Moore. Vamos ver se agora sim pinta a bandeira verde. Ali atrás, Christian Fittipaldi larga em 6º. Depois tem Cristiano da Mata em 7º. Prestar atenção também na 4ª fila, na 8ª posição do Michael Andretti. Sempre larga muito bem. Existe uma preocupação dos pilotos desse circuito de Vancouver. Os pneus estão demorando demais para aquecer. E aí sim, vamos à largada. Aí está a bandeira verde. Dario Franchitti se mantém na primeira posição, Paul Tracy por fora. Gil de Ferran também ali se mantém em terceiro. O primeiro, Dario Franchitti. O segundo, Paul Tracy. Gil de Ferran, o terceiro. O quarto, o Hélio Castro Neves. O Jimmy Vasser vai lutando ali atrás. O Juan Pablo Montoya
permanece na quinta posição o sexto Christian Fittipaldi. Então nada mudou entre os 6 primeiros colocados. O Cristiano da Mata vem pela sétima posição, o oitavo é o Michael Andretti. Nada mudou agora entre os 8 primeiros colocados. Olha o Montoya para cima do Hélio Castro Neves. Vai lutando aí Montoya para conseguir a quarta posição, Elinho e Montoya. Elinho se mantém em quarto lugar. Olha como vem o piloto colombiano, hein? Tá atacado hoje o Montoya. O carro vem de lado, ele traz e vai à caça novamente do Hélio Castro Neves. E o Cristiano já passou o Christian. Cristiano também fez um excelente ormato, um excelente treino de aquecimento. Ficar de olho na prova do Cristiano da Mata. Piloto muito comentado para ir para a equipe Newman Haas. Ali a briga entre o Alexandre Tagliani e o Patrick Carpentier. Um pouquinho mais à frente tem o Kenny Brack. E um pouquinho mais atrás você vê o Alex Baron, que volta à categoria no lugar do Walter Salles. O Walter Salles que não corre. A equipe Dale Coyne coloca nessa prova o Alex Baron, que estava afastado da categoria. Já temos 2 voltas completadas. O primeiro é o Dário Franchitti, segundo é o Paul Trace, terceiro Gil de Ferrão, quarto Hélio Castro Neves, o quinto Juan Pablo Montoya, o sexto Cristiano da Mata, o sétimo é o Christian Fittipaldi, o oitavo Michael Andretti. O Moreno vem pela 10ª posição, Maurício Gugelmin é o 13º, o Tony Kanaan o 14º. O Moreno perde uma posição agora. O Várzea passa para 10º, Moreno é o 11º colocado. Tony Kanaan o 14º, o Tasso Marques 22º, Luiz Garcia o 24º. A diferença entre o Dário Franchitti e o Paul Trace, uma super diferença para 2 voltas completadas, 1,5 segundos. E do Paul Trace para o Gil também uma boa diferença, 9 décimos. Já do Gil para o Hélio Castro Neves, 8 décimos a diferença. A gente vê que pelo menos nesse início de prova aí, a equipe Green tem os carros mais rápidos, mais equilibrados nesse circuito de rua de Vancouver. Ali o Moreno, ó, sendo pressionado pelo Oriol Sérvia, vai para dar o troco em cima do Jimmy Vasser. Agora já temos 3 voltas completadas. O Moreno, que é o 11º, o Oriol Sérvia vem na 12ª posição. O Tony Kanaan é o 14º, Maurício Gugelmin o 13º. Essa é a luta no pelotão intermediário. Tenta escapar aí o Jimmy Vasser, mas o Moreno não quer deixar não. Só que atrás tem o Oriol Sérvia, que cresceu muito no final desta temporada. Depois de Vancouver, vamos ter Laguna Seca, Houston, Austrália, St. Louis e o encerramento em Fontana. Vamos ter mais um circuito de rua, mais um circuito misto permanente, melhor dizendo, mais um circuito oval, oval longo, as 500 milhas da Califórnia em Fontana, e 3 pistas de rua. Só corrigindo a informação, 2 circuitos ovais, que tem também St. Louis. Então temos St. Louis, olha aí o acidente. Mark Blundell, na curva 10, o Mark Blundell acabou se envolvendo em acidente com o Patrick Carpentier. Não vive realmente uma boa fase o Patrick Carpentier, dificilmente ele vai permanecer na equipe Forsythe. E bandeira amarela em todo o circuito. Bandeira amarela em todo o circuito. Você vê aí o fiscal de largada por causa desse acidente entre o Mark Blundell e o Patrick Carpentier. Então, repito aquela informação. Vamos ter 2 pistas em circuitos de rua, 2 pistas ovais. A confusão foi ali entre o Patrick Carpentier e o Alexandre Tagliani. O Alexandre Tagliani jogou o Patrick Carpentier para cima da mureta de proteções. O Blundell veio atrás, não desviou. Seria a continuação da imagem. Acabou batendo no carro do Patrick Carpentier. Então temos 2 pistas ovais, 2 pistas de rua e um circuito misto permanente. Estamos com bandeira amarela em todo o circuito nesse início do Grande Prêmio de Vancouver, com 4 voltas completadas. Esta é a última volta com a bandeira amarela devido ao acidente, né? O acidente inicial entre o Tagliani, que jogou para a mureta de proteção de pneus, seu companheiro de equipe Patrick Carpentier. O Patrick Carpentier até sinalizou depois realmente uma arara com o Alexandre Tagliani. O Carpentier, que não tem equipe para o próximo ano, vai sair da Forsythe, está buscando aí uma equipe. Aí você vê o Kenny Brack. Kenny Brack, que logo depois do acidente passou pelo box e aí tem problemas, fica parado o piloto Kenny Brack. Quem também passou pelos boxes, não parou, foi o próprio Alexandre Tagliani. Mark Blundell e o Patrick Carpentier já estão fora da prova, enquanto que o Kenny Brack fica parado aí.
O Dário Franchitti é o líder, Paul Tracy é o segundo colocado, Gil de Ferrão terceiro, quarto Hélio Castro Neves, o quinto Juan Pablo Montoya, o sexto Cristiano da Mata. O Christian Fittipaldi está na sétima posição, Michael Andretti é o oitavo, o nono Massimiliano Papes, o décimo Jimmy Vasser, o Roberto Moreno é o 11º, o Maurício Gugelmin o 13º, o 14º o Tony Canaan, o Tasso Marques já é o 17º, o Luiz Garcia é o 21º. SBT, na nossa frente, só você. Bate-papo UOL, tá todo mundo lá. Os carros vão ganhando velocidade, vai pintar a bandeira verde. Dário Franchitti o primeiro, Paul Tracy é o segundo, Gil de Ferrão o terceiro, Hélio Castro Neves o quarto. Vamos ver a atitude aí do Montoya. O Montoya que teve o início de prova muito agressivo e de repente tenta agora também botar pressão em cima do Hélio Castro Neves. Paul Tracy segurou um pouquinho ali o Gil. Agora vai para cima do Dário Franchitti. Você observa os dois carros da equipe Green. O Paul Tracy no campeonato é o sexto colocado. O Dário Franchitti é o 13º. O Dário Franchitti tem 60 pontos. O Paul Tracy tem 100 pontos. Vai pintar na bandeira verde em Vancouver. Ali passando Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin que vai ocupando a 13ª posição, à frente do Tony Canaan. Tem mais uma curva. Seria uma curva dupla aí, tipo um S. E agora sim, vai pintar a bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Vancouver. Olha o Paul Tracy para cima do Dário Franchitti. Ali atrás do Christian, travando tudo. Oriol Sérvia para cima do Moreno. Oriol Sérvia, Moreno. Lado a lado. Melhor para o piloto espanhol. Como tem crescido esse espanhol, Oriol Sérvia, o companheiro de equipe do Cristiano da Mata. E ali o Moreno já perdeu a concentração. Você viu que fez um traçado totalmente diferente. E o Oriol vai para cima do Jimmy Vasser. E vai para cima do Massimiliano Papes. Já vem no vácuo aí Oriol Sérvia. Vai enchendo os olhos Oriol Sérvia. E aí toda a pressão ali, deu até a impressão do toque do Montoya para cima do Hélio Castro Neves. Tendo dificuldades o Hélio Castro Neves para segurar o piloto colombiano Juan Pablo Montoya. Nessa briga que vale a 4ª posição. Lá na frente o Gil. Já escapando o Dário. Já escapando também o Paul Tracy. Um rendimento muito bom dos dois carros da equipe Green. Da equipe PPI, a do Cristiano e do Oriol Sérvia, tudo certo. Os dois permanecem para o próximo ano. Só que a Newman Haas quer levar de todas as formas o Cristiano da Mata, que paga a multa, paga o que tem de pagar. O problema é que, além de pagar a multa, já que o Cristiano tem mais um ano de contrato, ó o Oriol. E aí a complicação, Michel Jourdain para cima do Jimmy Vasser. Da onde surgiu o Michel Jourdain? Michel Jourdain, que vinha na 15ª posição. É uma imagem para se ver novamente. Ele era o 15º. E agora temos bandeira amarela em todos os circuitos. Michel Jourdain era o 15º. Tinha o quê? Tinha o Tony para passar, tinha o Moreno, tinha o Vasser para chegar no Oriol. Ou então o Oriol aprontou alguma, estava um pouco mais atrás e ali ele botava pressão em cima do Tony. É para ver de novo. Tá aí o Michel Jourdain, vamos ver. Aí o Oriol acaba batendo na proteção de pneus, exatamente. O Oriol acabou batendo. Ele perdeu a posição para o Moreno. E voltava para a pista. O Tony teve que frear, porque senão ia encontrar o piloto espanhol que estava voltando depois que cometeu o erro. E o Michel Jourdain encheu o carro do Tony Canaan. Não era Jimmy Vasser, não. Ali era o Tony Canaan e o Oriol tinha cometido um erro. E por isso estamos com mais essa bandeira amarela. Estamos com 13 voltas completadas. Dário Franchitti é o primeiro, Paul Tracy é o segundo, Gil de Ferrão terceiro, quarto Hélio Castro Neves, o quinto Juan Pablo Montoya, o sexto Cristiano da Mata, o sétimo Christian Fittipaldi. Vai pintar a bandeira verde. O Roberto Moreno é o 11º, o Tony Canaan vem na 13ª posição. Maurício Gugelmin é o 15º, Tasso Marques o 16º, Luiz Garcia o 19º. Vamos ter duas paradas para a troca de pneus de abastecimento, no mínimo a primeira janela entre a volta número 27 e a volta número 34. Ali você viu o Adrian Fernandes. Adrian Fernandes, que faz uma péssima prova, é o 20º colocado, já foi uma vez para os boxes.
E ele que está na luta pelo título, Adrian Fernandes, que é o 4º colocado no campeonato. Vai pintar a bandeira verde. Aí está a bandeira verde. De novo o Montoya vai buscando o vácuo em cima do Hélio Castro Neves. O traçado do Hélio diferente. Aí atrás o Jimmy Vasser para cima do Massimiliano Papos. Você vai com Juan Pablo Montoya. Nitidamente tem um carro melhor do que o Hélio neste momento da prova. Eu chamo a atenção também para aquela história. Nesse circuito aí, a característica desse pneu é que ele demora um pouquinho para aquecer. Então tem alguns pilotos que logo depois da bandeira amarela, na bandeira verde, andam mais rápido. É uma característica. O Montoya é um deles. O outro, o Michael. Olha como trava tudo ali. Você viu o pneu direito dianteiro do Montoya. Não foi dessa vez que passou o Hélio Castro Neves. Por outro lado também, o Helinho é um piloto muito difícil de ser ultrapassado. E com isso já encosta o Cristiano da Mata. Aí você tem Maurício Gugelmin e Tasso Marques. O Tasso estava atrás do Maurício Gugelmin. Os dois pilotos brasileiros dando a impressão ali que vão abandonar. Esse é o segundo colocado, Paul Tracy. Cedário Franchitti, líder da prova. 14 voltas completadas. Maurício quer voltar. Vamos ver o que aconteceu aí. Ali atrás. Agora, não deu para entender absolutamente nada, né? Quem não tinha culpa nenhuma nessa história é o Maurício Gugelmin. Agora, ali atrás, o Alexandre Italiani já veio travando tudo para não encontrar o Tasso Marques. E o Tasso Marques não freou, não. Foi frear em cima do carro do Maurício Gugelmin. Realmente uma imagem muito interessante nesse início de prova. Quem não teve nenhuma culpa nessa história foi o Maurício Gugelmin. Mas os dois fora da prova. E o Italiani continua. O Italiani está atacado hoje. Já jogou para fora o Patrick Carpentier. E o Tony Kanaan vai para os boxes. Já abandonaram o Tony Kanaan. Aquele toque que recebeu do Michel Jordan Júnior. Algum problema aconteceu na parte traseira do carro, na suspensão do carro do Tony Kanaan, que está abandonando. Fim de prova para Tony Kanaan. Dário Franchitti é o líder. 1,3 de vantagem para o Paul Tracy. Gil de Ferran, que é o terceiro, está 9 décimos atrás do Paul Tracy. O Hélio Castro Neves está 8 décimos na 4ª posição, atrás do Gil. Aí depois o Montoya para o Hélio Castro Neves, 4 décimos. E o Montoya com relação ao Cristiano da Mata, 7 décimos. Aí encontrou. Agora o seu Alexandre Italiani encontrou. Já podia abandonar, né? Porque já aprontou em 15 voltas o Alexandre Italiani. Um negócio impressionante. Atacado hoje o piloto canadense. Os ares do país dele não foram bons para o Alexandre Italiani. Aí você vê a bandeira amarela em todo o circuito e quer voltar. Melhor é pro boxe. Está perto de casa mesmo. Já vai curtir o final de domingo em Vancouver. O piloto canadense Alexandre Italiani quer voltar. Alexandre Italiani de volta à pista. Vamos ver com quem vai aprontar. Olha, e dá para ver, deu para ver nitidamente que a batida do Tasso Marques do Maurício Gugelmin, o único culpado foi o Alexandre Italiani, que encheu a traseira do Tasso Marques e aí jogou o Tasso Marques para cima do Maurício Gugelmin. Deveria já receber uma bandeira preta, sendo punido o canadense Alexandre Italiani. Uma corrida realmente esquisita. O Tony abandonou com problemas na suspensão traseira. Já tinha ido embora, tirado o capacete. Depois a equipe chamou por nada disso. Vai trabalhar mais um pouco. Consertou a suspensão do Tony e o Tony vai voltar à pista. Na realidade vai passear pelas ruas de Vancouver, já que o Tony, com relação aos primeiros colocados, no mínimo aí tem 3 voltas. Vai pintar a bandeira verde. O primeiro é Dário Franchitti, segundo Paul Tracy, o terceiro Gil de Ferran. Aí está a bandeira verde, recomeça a altíssima velocidade o Grande Prêmio de Vancouver. Mais problemas para Hélio Castro Neves. Olha como chega o Juan Pablo Montoya. E ali o Tony. Vai voltar aí, Tony, no meio da confusão. Voltou no meio, eu tô falando. É uma corrida esquisita esse Grande Prêmio de Vancouver. Voltou bem no meio da confusão o Tony Kanaan. Não tinha nada que voltar, né? Já tomou 3 voltas. Já está em final de campeonato. Desenvolveu o que nesse carro? Às vezes você volta para desenvolver alguma coisa. Agora colocam ele na pista e ainda volta no meio da confusão. Tá certo. Aí está o Hélio Castro Neves sendo muito pressionado pelo Juan Pablo Montoya.
SBT, na nossa frente, só você. Perdigão, a marca mais gostosa. Escapou um pouquinho o Hélio Castro Neves, primeiro Dário Franchitti, segundo é Paul Tracy, terceiro é Gil, o quarto Hélio, quinto Juan Pablo Montoya, o sexto só assistindo esse ataque do Montoya, o Cristiano da Mata. O Christian Fittipaldi vem na sétima posição, Michael Andretti é o oitavo, o nono Massimiliano Papes, o décimo Jimmy Vasser, o Roberto Moreno na 11ª posição. A diferença do Dário Franchitti para o Paul Tracy vai aumentando. 2 segundos. Do Paul Tracy para o Gil de Ferran, 1,8. Do Gil de Ferran para o Hélio Castro Neves é de 7 décimos. Do Hélio Castro Neves para o Juan Pablo Montoya, 6 décimos. Do Montoya para o Cristiano da Mata agora, 9 décimos. Aí você vê o Montoya, continua a caça do Hélio Castro Neves. Fica a expectativa agora com relação à parada para a troca de pneus de reabastecimento ou só para o reabastecimento. Uma outra informação também dos bastidores da Fórmula Mundial é que o Grande Prêmio do Brasil, que abre o campeonato do próximo ano no mês de fevereiro, tem tudo para ser no circuito misto do Autódromo Nelson Piquet. Isso aí já está praticamente certo. O Emerson Fittipaldi, que é o promotor da prova, quer, e a kart também adorou a ideia. Agora é só fazer uma vistoria, mas o circuito um circuito pronto para o Mundial de Motos de Velocidade, um circuito que muito pouca coisa deve ser feita para receber também a Fórmula Mundial, já que está em bom estado também o circuito misto do Autódromo Nelson Piquet, no Rio de Janeiro. Aí o Montoya não dá sossego para o Hélio Castro Neves, o Michael Andretti, que é o 8º colocado, que é o líder do campeonato. Ele está atrás do Christian Fittipaldi, 4 segundos. E esse é o Roberto Moreno. A caça do Jimmy Vasser, ali na frente o Massimiliano Papes, Vasser, Moreno, Oriol Sérvia e o Mimo Guidry. Mimo Guidry, que é o 13º. Aí atrás tem o Adrian Fernandes, que é o 14º, o 15º o Kenny Brack, o 16º o Alex Baron, o Shinji Nakano, mesmo com todos os problemas, o 17º, para que você tenha ideia, o Shinji Nakano já parou 4 vezes. E o Luiz Garcia atrás dele na 18ª posição. E o Alexandre Italiani é o 19º e último, já que abandonaram Tony Canaan, Maurício Gugelmin, o Tarso Marques, o Michel Jordão, o Patrick Carpentier e o Marc Blundell. Eu disse aquela hora que o Alexandre Italiani deveria ter, com relação ao Tony Canaan, está na pista, né? Aqui o computador diz que já parou, mas Tony Canaan está na pista. O Alexandre Italiano falava que deveria ter 2 voltas de atraso com relação ao primeiro colocado. Como é um circuito de rua, ele tem 1 volta de atraso. O Tony ocupa a 20ª posição, o Alexandre Italiano é o 19º. 25 voltas completadas agora. Aí você tem o Gil, você tem o Hélio, você tem o Montoya, você tem o Cristiano e você tem o Christian Fittipaldi, que abriu muito com relação ao Michael Andretti. O Michael reclamava que não conseguiu o melhor acerto do seu carro nesse circuito de Vancouver. Então ele ia correr para terminar entre os 6 primeiros e manter a liderança do campeonato. Mas está difícil, porque ele no momento é o 8º e o Massimiliano Papes vai chegando. Você tem a imagem, a aproximação do Massimiliano Papes para cima do Michael Andretti. Depois o Jimmy Vasser é o 10º, vem logo atrás do Papes, o mesmo acontecendo com o Moreno, logo atrás do Jimmy Vasser, e o Oriol também logo atrás do Roberto Moreno, trazendo com ele o Mimo Guidry. E com tantas bandeiras amarelas, as equipes aí refazendo seus planos com relação à primeira parada. A janela aí entre a volta agora 37 e 43. O Gil deve entrar na volta número 42 e o Moreno também. A não ser que pinte uma bandeira amarela a partir de agora. Se pintar, aí todo mundo vai para os boxes. Olha o Mimo Guidry acima do Oriol Sérvia. E ali atrás o Adrian Fernandes. O Dário Franchitti na última volta, 1,2,520. O Paul Tracy, 1,2,836. Só essa turma aí, só essa dupla, virando na casa de 1 minuto e 2 segundos. Porque o Gil fez em 1,3,360. O Elio fez uma boa volta, 1,3,243. O Montoya, 1,3,329. E o Cristiano também uma boa volta, 1,3,187. SBT, na nossa frente, só você. Faz um 21. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. Abre muito agora o Dário Franchitti com relação ao Paul Tracy. 3,9.
3,9 a diferença do Dario Franchitti para o Paul Tracy. Uma corrida que interessante para o Gil de Ferran. Tá certo, tem muita corrida ainda pela frente. Aí o Paul Tracy passando também o Luiz Garcia. Agora vem uma reclamação do Papes, só podia ser do Papes mesmo, né? Dizendo que o Michael tá segurando todo mundo. Olha, seu Papes, vai passar, né? Tá segurando porque tá lutando pela posição dele. Tem de reclamar o quê? Vai e passa. Em momento algum, o Papes colocou o carro do lado do Michael Andretti para fazer esse tipo de reclamação. O Gil de Ferran tem se terminasse a corrida agora, tem muita corrida pela frente. O Gil tem 122, teria 122 pontos. O Michael Andretti está em 8º lugar, iria para 130 pontos. O Paul Tracy iria para 120 pontos. O campeonato ia ficar mais embolado ainda. O Roberto Moreno, em 11º, ficaria com 114 pontos. Quer dizer, se terminasse agora, o campeonato ficaria ainda mais embolado. E o Dario Franchitti iria para 80 pontos. Estaria ainda pensando no título, uma situação muito difícil, porque depois dessa prova vão faltar 5 corridas, 110 pontos em jogo. Se fosse assim, o Oriol Sérvia também teria de reclamar que o Moreno estaria atrapalhando ele. E o Mimo Guido também reclamaria do Oriol Sérvia que estaria atrapalhando ele. Aí está a imagem. Só se o Michael encostasse, né? Só passa. Olha a imagem. Dario Franchitti já abre 4,5 segundos. Impressionante o rendimento não só da Green, mas principalmente do Dario Franchitti. Porque o Paul Tracy, que é o segundo colocado, já abre com relação ao Gil de Ferran 3,5 segundos. A diferença do Dario Franchitti, o primeiro, para o Gil de Ferran, 8,7. A janela vai se abrir a partir da volta número 35. O Shinji Nakano já parou 4 vezes, teve problemas mecânicos, mas na última vez que foi para os boxes, fez apenas o reabastecimento. Então, quando praticamente todos pararem, o Shinji Nakano não para, vai se colocar aí entre os 10 primeiros, entre os 8 primeiros, mas depois tem que fazer pelo menos mais 2 paradas. 59 voltas para o final da prova. O primeiro, Dario Franchitti, o segundo, Paul Tracy, o terceiro, Gil de Ferran, o quarto, Hélio Castro Neves, o quinto, Juan Pablo Montoya, o sexto, Cristiano da Mata. O Christian Fittipaldi é o sétimo, o Michael Andretti é o 8º. A diferença do Christian para o Michael Andretti agora está na casa dos 10 segundos. Essa é a diferença do Christian para o Michael Andretti. Depois o Papes é o 9º, o 10º, o Jimmy Vasser. O Moreno é o 11º. O Luiz Garcia é o 19º. O Tony Kanaan vem pela 20ª posição. E aí você vê a disputa, continua a disputa entre o Hélio Castro Neves e o Juan Pablo Montoya. Vai ser muito importante o bom trabalho da equipe Penske na troca de pneus e reabastecimento para que o Montoya não saia à frente do Hélio Castro Neves. O Gil com relação ao Elinho tem 2 segundos de vantagem. E agora o Gil com relação ao Paul Tracy, 6 segundos de desvantagem. O Dario Franchitti, o primeiro para o Paul Tracy, já abre 5,5 segundos. Aí o Montoya vai buscando o vácuo do Hélio Castro Neves. O fora Montoya em cima do Elinho é complicado. Isso aí de repente ele já faz ameaça para induzir o Elinho a cometer um erro. Ali praticamente eles lambem a mureta de proteção. Essa curva fechada. Aí é um ponto do circuito onde o Elinho consegue escapar. O Montoya encosta mais na reta que traz para os boxes. Aí do lado esquerdo é um centro de convenções da cidade de Vancouver. Essa pista que já foi modificada nos 10 anos do Grande Prêmio de Vancouver em 3 oportunidades. Montoya tentando ali se aproveitar do retardatário, mas não consegue passar o Hélio Castro Neves. Essa é a disputa do momento no Grande Prêmio de Vancouver. As interferências aí são quando os carros passam por baixo desses viadutos. Isso porque o sinal da câmera do carro não sobe. Esse sinal tem de subir um transmissor, sobe, bate no outro transmissor lá em cima. Olha o Montoya. Olha o Montoya para cima do Hélio. Por fora, Montoya. Por fora para cima do Hélio. Muito difícil, Montoya. Então o sinal bate, vai para um balão ou então para o helicóptero que tem um retransmissor. E aí
chega no satélite para chegar até a sua casa. Por isso que de vez em quando tem essas interferências, porque embaixo do viaduto o sinal não consegue passar pelo concreto. SBT, na nossa frente, só você. E você vê aí no bico do carro do Dario Franchitti, tem uma marca, é que ele acabou de beijar o carro do Alex Baron. Ia colocando uma volta em cima do Alex Baron, você vai ver a imagem. Colocou por dentro para passar o Alex Baron. O Alex Baron não viu nada, acabou tocando no carro do piloto norte-americano Alex Baron, que está substituindo o Walter Salles na equipe Dale Coyne. É ver se não aconteceu nada mais sério, né? A princípio não. A princípio foi o bico mesmo do carro. Vai para o reabastecimento e troca de pneus o espanhol Oriol Servia. É ver se não teve nenhum problema ali com o bico, se de repente não vai se soltar. Essa é a história. Em termos de aerodinâmica, eu não acredito em um problema mais sério, não. Vamos ver na próxima volta. Ele estava virando na casa de 1.2, 1.3. Fez a volta em 1.4.225. Vai voltando a pista aí o Oriol Servia, atrás do Shinji Nakano. Aí está o Dario Franchitti. Mesmo assim, a vantagem com relação ao Paul Tracy, 6.4. E do Paul Tracy com relação ao Gil, já vai para 12 segundos. Um passeio da equipe Green pelas ruas de Vancouver. Já virou em 1.2, tá bem. 1.2.958. Agora quem tem problemas aí é o Paul Tracy. Com isso chegou um pouquinho o Gil. Vai perdendo muito tempo o Paul Tracy atrás do Alex Baron. Agora sim, coloca por fora, passa. A diferença era na casa dos 12, 12,5. Deve cair a diferença do Paul Tracy com relação ao Gil. E o Gil com relação ao Hélio Castro Neves, do terceiro para o quarto, a diferença em 3 segundos. Aí está o líder. Vem para a troca de pneus e reabastecimento o escocês Dario Franchitti. Vai chegando. Ali nenhum bico. Vai fazendo a troca de pneus. Ninguém foi observar nada na frente do carro. Deve estar tudo bem. Carro no chão. Tudo ok. Vai voltando a pista aí o escocês Dario Franchitti. 13 segundos foi o tempo do Dario Franchitti. Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves vem para a troca de pneus na volta número 41. Tudo ok, volta a pista. Hélio Castro Neves. Massimiliano Papes também vai para a sua parada. Paul Tracy é o novo líder. Daqui a pouquinho vamos confirmar a posição do Dario Franchitti. Paul Tracy também vem para a troca de pneus e reabastecimento. Aí o trabalho da equipe Green agora no carro do Paul Tracy. 13 segundos foi o tempo no carro do Dario Franchitti. Jimmy Vasser também entrando para a troca de pneus e reabastecimento. Ali mexeu na aerodinâmica do carro do Paul Tracy. 12.7. 12.7. Vai voltando exatamente atrás do Dario Franchitti. Volta exatamente atrás do seu companheiro de equipe. Christian Fittipaldi já fez a troca. Já voltando à pista, Christian Fittipaldi. Montoya vai para a sua troca, o mesmo acontecendo com o Gil de Ferran. Você está aí com Juan Pablo Montoya. Tudo ok, vai voltando à pista. Vai voltar à frente do Gil. Já ficou o Gil. Volta atrás do Montoya, 14 segundos. Vai saindo ali lado a lado com o Cristiano da Mata. Gil e Cristiano da Mata. Nessa história aí quem se deu muito bem foi o Juan Pablo Montoya. Ele ganhou as posições do Gil e do Cristiano da Mata. Aí você tem o Paul Tracy, agora o computador corrige. O Dario Franchitti realmente saiu, passou na frente do Paul Tracy. O Dario Franchitti é o primeiro, o Paul Tracy é o segundo. O Mimo Guidry é o terceiro, o quarto, Adrian Fernandes. Esses ainda não pararam. E o Montoya que se deu super bem. Aí é que está a competência da equipe também nos boxes, o que pode significar uma definição de campeonato.
E o Gil ainda recebe, um carro da equipe Penske, e o Gil ainda recebe uma bandeira preta. Vai ter de voltar aos boxes, porque passou em cima de uma mangueira. Esse é o Hélio Castro Neves. Ali o Hélio Castro Neves. Vamos ver o que houve. Olha só a suspensão do Hélio Castro Neves. Ou ele beijou a mureta de proteção antes, ou então quebrou de uma forma esquisita essa roda aí do Hélio Castro Neves, ó. A suspensão do Hélio Castro Neves com problemas. Por isso encontrou a mureta de proteção. E agora a bandeira amarela só no local. A princípio só no local. Tá tudo bem com o Helinho. A gente vê a imagem anterior. Ou ele beijou a mureta de proteção, ou realmente quebrou de uma forma esquisita a suspensão do carro do Hélio Castro Neves. Bate, papo UOL. Tá todo mundo lá. Bandeira preta pro Gil. Aí está o Gil de Ferran. E agora vai perder muitas posições. Também não se pode cometer esse erro numa fase decisiva de campeonato, né? Aí também é dar muita sorte pro azar. Primeiro a Penske não fez um bom trabalho de boxe. E depois você ultrapassa a velocidade, não. Você, de repente, passa em cima de uma mangueira. Quem deixou a mangueira, ou mesmo o Gil, tem que ter mais atenção. Agora é decisão. E um campeonato como esse da Fórmula Mundial tão equilibrado, você vai ganhar nos detalhes. O primeiro, Daniel Franchitti, o segundo é o Paul Tracy. O terceiro, Adrian Fernandes. O Adrian está com uma tática diferente. Vai parando diferentemente dos primeiros colocados. Tem muitos retardatários à frente dele, o Daniel Franchitti. O Adrian Fernandes é o terceiro, o quarto, Montoya, o quinto, o Cristiano. O sexto, o Christian Fittipaldi, o sétimo, Kenny Brack. Esses são os 7 primeiros colocados. Shinji Nakano à frente do Daniel Franchitti. E um pouquinho mais à frente, o Alex Baron. E aí o Shinji Nakano. Shinji Nakano. Olha que situação boa o Adrian Fernandes. Vai parar ainda com a bandeira amarela. Que aí vai ser bandeira amarela em todo o circuito nessa batida do Shinji Nakano. Com relação ao Paul Tracy, ele vai crescendo exatamente na reta final do campeonato, quando tem de crescer. Pancada forte do japonês Shinji Nakano. O Adrian Fernandes aproveitando essa bandeira amarela. Boxes abertos. Ali atrás, o Paul Tracy vai saindo à frente do Dario Franchitti. Teve problemas. Na saída ali teve problemas. Quase atropelou o mecânico. E aí o Christian. Christian também fazendo a sua... Todo mundo agora vai para a parada. Por quê? Porque faltando 39 voltas para o final, com o combustível que se tem, todo mundo chega até o final. O Christian também vai parando. E o Adrian, que estava em 20º, parou em terceiro lugar, na mesma condição dos primeiros. Gil também faz a sua parada, volta à pista. Tem que fazer uma prova de recuperação, Gil. Senão, a luta pelo campeonato vai ficar mais difícil. Hoje o dia do Taliani. Então continuamos com a bandeira amarela, porque o Taliani roda até com bandeira amarela. Não deveria ter saído de casa hoje o seu Alexandre Taliani. Fica atravessado aí o Alexandre Taliani. Continuamos com a bandeira amarela. Rodou sozinho o Alexandre Taliani. Ele que estava ali junto com o Massimiliano Papes. Ou rodou sozinho, ou então na hora de ganhar velocidade, acabou recebendo um toque o Alexandre Taliani. O Pescar já foi para os boxes. Bandeira verde. O Massimiliano Papes acabou saindo aí da frente do Paul Tracy. Pista livre para o Paul Tracy. Já travou pneus ali o Paul Tracy. Olha o Gil. A caça do Michael Andretti. E o Kenny Brack atrás do Gil. O mesmo Guido tentou passar o Christian. Não foi dessa vez. Ali o Gil continua pressionando o Michael Andretti. Olha o Christian. Deixando para trás retardatário. O Gil para cima do Michael. O Michael quase jogou o Gil na mureta de proteção. Manobra estilo do Michael. Agora o Gil por fora. Por fora no Michael aí pode dar confusão, Gil. Vamos ver. Vem com apetite o Gil para cima do Michael.
Kenny Black, o Michael passa reto. Passa reto o Michael Andretti. Passa reto o Michael Andretti, perde posições o Michael Andretti. O líder do campeonato. Voltou com apetite o Gil de Ferran. Para assumir a 8ª posição, o Gil. O Gil agora é o 8º. À frente dele tem o Christian Fittipaldi. Para chegar no Christian aí, o Gil vai ter que tirar cerca de 2 segundos. Essa é a desvantagem com relação ao Christian. Aí está o Michael. Deixou para frear muito tarde. E foi embora o Michael Andretti. Acabou não encontrando a proteção de pneus, mas perdeu posições. Na próxima volta vamos confirmar a colocação do Michael e também a diferença com relação ao Christian. O Pole 3 tem 1,4 de vantagem para o Dario Franchitti. Na última volta o Pole 3 1,5,151. O Dario 1,5,649. 29 voltas para o final da prova. Estamos chegando aí na hora, na verdade, do Grande Prêmio de Vancouver. No próximo domingo tem o Grande Prêmio de Laguna Seca, que você vai ver aqui no SBT, logo após o programa do Silvio Santos. Na pesquisa no nosso site, o celjosé.com.br, o Gil de Ferran desponta aí como o favorito a ganhar o título. Isso antes dessa prova. Cometeu algum erro ali o Juan Pablo Montoya e agora vai dando troco. Passou, foi ultrapassado, deu troco, foi embora o Montoya. Cometeu algum erro para essa ultrapassagem do Moreno. O Oriol nitidamente tem um carro mais rápido neste momento do que o Roberto Pupo Moreno. Já que estava bem atrás quando foi ultrapassado pelo Montoya e em 2 voltas já colou no piloto brasileiro. O Gil de Ferran na última volta conseguiu virar em 1,5,877, o Mimo Guidry 1,6,890. A diferença 7 décimos. Essa é a diferença do Mimo Guidry, que é o 7º, para o Gil de Ferran, que é o 8º. O Michael Andretti está a 4 segundos atrás do Massimiliano Papes. Papes, que é o 11º, o Michael Andretti, que é o 12º. O Christian Fittipaldi, que é o 6º, está a 4 segundos atrás do Adrian Fernandes, que é o 5º. E com relação ao Mimo Guidry, tem 3 segundos de vantagem. A diferença do Dario Franchitti, segundo para esse aí, Juan Pablo Montoya, é de 3,7. Aí você vê a segunda ultrapassagem do Montoya em cima do Moreno. E o Montoya vai à caça do Dario Franchitti. Ali o Alex Barão era retardatário, o Dario Franchitti perdeu um pouquinho de tempo e o Montoya encosta. O Montoya, que ainda deve fazer uma parada, vai virando em 1,1, enquanto que o Pole 3 vira em 1,2 e o Dario Franchitti na última volta virou em 1 minuto e 3 segundos. O Gil de Ferran virando na casa de 1,4, enquanto que o Mimo Guidry já consegue baixar para 1,3. Por isso abre agora 1,4 com relação ao Gil. Não tem também um grande rendimento neste momento o Gil de Ferran. Olha o Montoya para cima do Dario Franchitti na luta pela segunda posição, mas repito, o Montoya deve entrar para fazer pelo menos o reabastecimento, pelo menos um splash and go. Ele e também o Cristiano da Mata, e o mesmo acontecendo com o Mimo Guidry. E o Montoya parado, Juan Pablo Montoya. Deu a impressão agora há pouco que tem um problema de câmbio quando acabou sendo ultrapassado pelo Moreno, ou pode ter sido também um problema elétrico. Bandeira amarela por enquanto só no local. Fica parado o Juan Pablo Montoya, no momento que era mais agressivo na prova. Ou de repente é combustível? Pode ser. Olha a equipe aí, estava preparada, pode ser uma pane seca. Bandeira amarela em todo o circuito. Bandeira amarela em todo o circuito. Cristiano da Mata deve entrar agora para o seu reabastecimento, mesmo acontecendo com o Mimo Guidry. Aí você vê bandeira amarela em todo o circuito. Perdigão, a marca mais gostosa.
E aí está a bandeira verde, recomeça o Grande Prêmio de Vancouver. Daniel Franchitti vai que vai para cima do Paul Tracy. Agora sim, entramos na hora da verdade. Ali está o Cristiano da Mata, que é o terceiro colocado, à frente dele, retardatários. E a equipe PPI já começa a conversar, pensando aí que o Cristiano pode não parar mais para um reabastecimento. Fico com meus 2 pés atrás. Olha como vai para cima do Paul Tracy o Daniel Franchitti. Com muito apetite o escocês. Ele que liderou o maior número de voltas, acabou perdendo a posição no reabastecimento para a troca de pneus. No pit stop para a troca de pneus e reabastecimento quando o carro acabou morrendo. Aí o Kenny Brack, lento pela pista, o Kenny Brack. Kenny Brack lento pela pista. O Gil de Ferran está na 6ª posição, o Christian é o 5º. O Moreno, 12º, o Michael Andretti é o 10º colocado. O Kenny Brack estava em 7º lugar. Com isso o Moreno pode ter ganho uma posição, não. O Moreno está aí. O Moreno não ganhou posição ainda não. Só se passasse pelo Kenny Brack agora, porque o Moreno tem uma volta com relação aos primeiros colocados. Finalmente, Alexandre Italiani fora da prova, enquanto você vê a confusão aí, Jimmy Vasser. Que lambida na mureta de proteção, nada. A informação correta é que o Jimmy Vasser acabou dando um toque em cima do Kenny Brack. Por isso que o Kenny Brack perdeu posições. E o Italiani finalmente fora da prova. O problema do Montoya foi falta de combustível. Por isso abandonou o Juan Pablo Montoya. Aí você tem o Cristiano da Mata. Cristiano que no campeonato ocupa a 7ª posição. Atrás do Paul Tracy, tem 82 pontos. Estaria ainda aí aceso com relação ao título, mas a situação do Cristiano é bem mais complicada. Quem vai ficar muito bem no campeonato vai ser realmente o Paul Tracy. Vai melhorar muito a situação. O Paul Tracy iria para 120 pontos, enquanto se a prova terminasse agora, o Michael Andretti ficaria com 129 pontos. Ele já ficaria 9 pontos aí atrás do Michael Andretti. O Gil de Ferran, com esta 6ª posição, iria para 114 pontos. Estaria aceso ainda, né? Ficaria 15 pontos atrás do Michael Andretti. E o Moreno, que ocupa a 12ª posição, 113 pontos, também aceso, ficaria 16 pontos atrás do Michael Andretti. Quem vai sair lucrando e muito, se a corrida terminasse agora, seria, né? Sairia lucrando, seria o Paul Tracy. Estamos a 15 voltas do final do Grande Prêmio de Vancouver. Lembrando que no próximo domingo, a partir das 11 da noite, você vai curtir o Grande Prêmio de Laguna Seca. A Fórmula Mundial de volta aos Estados Unidos, de volta à Califórnia. O Gil, na última volta, conseguiu ser 3 décimos mais rápido do que o Christian. Por isso a diferença caiu para 7 décimos. E agora a equipe PPI falando para o Cristiano conservar combustível. Por isso o Adrian vai chegando em cima do Cristiano. O que vai acontecer aí? Todo mundo vai ficar atrás do Cristiano. O Christian já chegou no Adrian e por isso também o Gil já chegou no Christian. O Cristiano vai começar a segurar esse pelotão. Agora, nesse circuito de Vancouver, que você tem 2 pontos de ultrapassagem, não são claros, mas são 2 pontos de ultrapassagem, vai ser difícil o Cristiano segurar aí essas últimas 14 voltas com relação ao Adrian Fernandes, que luta pelo campeonato. E o mesmo acontecendo com relação ao Gil e o Christian. O Paul Tracy para o Daniel Franchitti aumenta um pouquinho a diferença, 572 milésimos. Quem deve abandonar é o Mimo Guidry. Vai para os boxes, Mimo Guidry. Aí estão os 2 primeiros colocados. Aí você tem o Mimo Guidry, vai cumprindo uma punição. Pelo menos é isso que parece, já que tem um fiscal da kart à frente do carro do Mimo Guidry. Faz um 21. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. 9 décimos a diferença do Christian, que é o 5º, para o Gil, que é o 6º. E a gente sabe que tradicionalmente há uma rivalidade muito grande entre o Christian e o Gil. Nessa temporada já se encontraram, já se bicaram aí na pista em pelo menos 3 oportunidades. Aí está
o Cristiano da Mata. Faz uma super temporada o Cristiano da Mata. Vai conseguindo mais um pódio. Seria o 4º pódio dele nessa temporada da Fórmula Mundial. Na última volta, o Paul Tracy virou em 1:3.338, Dário Franchitti 1:3.581. 7 voltas para o final do Grande Prêmio de Vancouver. A diferença do Dário Franchitti para o Cristiano, você tem aí, é de 10 segundos. Aí está o Cristiano da Mata, abriu com relação ao Adrian Fernandes, que é o 4º colocado. Se o Adrian Fernandes chegar na 4ª posição, vai para 115 pontos. Também continua na luta pelo título. O Kenny Brack é que fica com a vida um pouco complicada. Ele que está em 5º lugar no campeonato, aí retardatário. O Alex Baroma já abriu, deixou passar. O Kenny Brack, com a 10ª posição, ficaria com 103 pontos, 105 pontos. Então já ficaria um pouquinho mais distante, mas estaria ainda na briga pelo título. Michael Andretti ficaria com 130, Paul Tracy 120, o Adrian 115, o Moreno 114, o Gil 114 e o Kenny Brack com 105 pontos. Essa seria a pontuação agora. Se a prova terminasse agora. Estamos a 6 voltas do final do Grande Prêmio de Vancouver. Nada do Cristiano entrar. Continua na 3ª posição Cristiano da Mata. Ele que já tem 3 segundos de vantagem para o Adrian Fernandes. Na última volta o Christian fez em 1:3.197, o Gil 1:3.630. Vai ser difícil o Gil ganhar a 5ª colocação do Christian Fittipaldi. E também não consegue mais a aproximação o Dário Franchitti para cima do seu companheiro de equipe, Paul Tracy. Aí você tem o Michael Andretti, a 5 voltas do final. Michael Andretti, que é o 8º colocado. Atrás do Michael Andretti está o Massimiliano Papes. 4 segundos atrás do piloto norte-americano. Esses são os 2 primeiros colocados. Menos de 5 voltas para o final do Grande Prêmio de Vancouver. A temporada vai chegando ao seu final. Depois do Grande Prêmio de Vancouver, só 5 etapas, 110 pontos em jogo. E o Montoya, com o abandono de hoje, praticamente dá adeus com relação ao campeonato. Fica a expectativa agora na equipe PPI se entra ou não o Cristiano da Mata. Continua afirmando que é muito difícil o Cristiano chegar ao final da prova sem pelo menos um splash and go. Seria a primeira vez na história de Vancouver um piloto terminar a prova apenas com uma parada para reabastecimento e troca de pneus. Mas a torcida é para que isso aconteça. O Tracy tem 584 de vantagem, 584 milésimos. Aí está o Cristiano. Aí está o Cristiano. Vai chegando para o reabastecimento. A equipe conversando com o Cristiano. Só um reabastecimento. A PPI acabou pisando na bola com essa tática, já que o Cristiano poderia ter parado com a bandeira amarela. Vamos ver em que lugar volta o Cristiano. Cristiano de volta à pista, menos de 4 voltas para o final da prova. Paul Tracy é o primeiro, Dário Franchitti é o segundo, Adrian Fernandes é o terceiro, o quarto, Christian Fittipaldi, o quinto, Gil de Ferran, o sexto, Jimmy Vasser. Vamos ver em que lugar voltou o Cristiano da Mata. Agora, o Gil de Ferran chegando na 5ª posição, iria para 116 pontos. O Cristiano deve ter voltado à frente do Michael Andretti, voltou em 7º lugar o Cristiano. O Michael Andretti, com essa 8ª posição, ficaria com 130 pontos. E o Adrian Fernandes iria para 117 pontos. Então teríamos o Gil com 116, o Adrian com 117 e o Michael Andretti com 130 pontos. E o Paul Tracy com 120 pontos. O Roberto Moreno vai fazendo 1 ponto, 114 pontos. Quer dizer, o campeonato todo ele aberto nas últimas 5 etapas. Vai pegar fogo a reta final da Fórmula Mundial. Sem dúvida nenhuma,
é a temporada mais competitiva. Duvido que vamos conhecer o campeão deste ano antes da última etapa, as 500 milhas da Califórnia, que vai acontecer no belíssimo circuito de Fontana, com 20 provas. No ano que vem já vamos ter 22 provas, 2 voltas para o final da prova. No ano que vem já vamos ter México, vamos ter Inglaterra, vamos ter também o Grande Prêmio da Alemanha. Paul Tracy vai acelerando para vencer pela 3ª vez neste ano. Vai ser o maior vencedor neste ano. Aí o Adrian Fernandes, o Christian colado no Adrian Fernandes. E o Gil vem atrás do Christian, e o Jimmy Vasser também vem botando pressão em cima do Gil de Ferran. Menos de 2 voltas para o final. Paul Tracy vai vencer pela 3ª vez. Vai ser a 2ª vitória consecutiva, já que ele venceu o Grande Prêmio de Elkhart Lake com uma super prova. Eu dizia em Elkhart Lake, com uma prova realmente de quem quer o título. E agora vai se aproximando dos primeiros colocados. Paul Tracy vai assumindo a vice-liderança do campeonato com essa vitória. Vai vencendo pela 3ª vez no ano, vai vencendo pela 18ª vez na carreira. Aí está a bandeira branca. Últimos 2.866 metros para o canadense Paul Tracy. Vai vencer em casa Paul Tracy. Vai vencer pela 2ª vez no Canadá. Ele que tem uma vitória em Toronto em 1993. E agora vai vencendo pela 1ª vez em Vancouver, pela 2ª vez no seu país. O canadense Paul Tracy vai vencendo e vai dando um passo muito importante na disputa pelo título. Vai pintando um nome fortíssimo na briga pelo título da Fórmula Mundial, canadense Paul Tracy. Gil Moreno continua na briga, já que Michael Andretti vai terminando na 8ª posição. Paul Tracy é o primeiro, Dario Franchitti é o segundo, Christian é o 4º, Gil vem em 5º lugar. Bandeira amarela só no local. Últimas curvas, últimos metros para o canadense Paul Tracy. Vai fazer a festa em casa, vai fazer a festa em Vancouver, vai vencer nas ruas da cidade de Vancouver, vai vencer no seu país, não perde mais Paul Tracy. Vence o Grande Prêmio de Vancouver, o canadense Paul Tracy. Faz a festa com sua torcida, Paul Tracy. Dario Franchitti é o 2º colocado, liderou o maior número de voltas, chega na 2ª posição Dario Franchitti. Adrian Fernandes é o 3º, que grande prova, que grande tática da equipe Patrick. Christian Fittipaldi passa em 4º, em 5º Gil de Ferran, em 6º Jimmy Vasser, em 7º Cristiano da Mata, o 8º o Massimiliano Papes, na 9ª posição o Kenny Brack, o Roberto Moreno em 10º, o Michael Andretti teve problemas, terminando na 11ª posição o Michael Andretti. Vamos ver se o Michael Andretti terminou em 11º ou se o Michael Andretti terminou em 12º. O Oriol Servia pode ter passado o Michael Andretti no finalzinho. Oriol Servia em 11º, Michael Andretti na 12ª posição. Esse é o resultado extraoficial da prova. Com isso, a situação do campeonato muda um pouquinho, né? Porque o Michael Andretti ficaria com 126 pontos e o Paul Tracy pularia para 120 pontos. Então o campeonato ficaria assim: Michael Andretti 126 pontos, Paul Tracy 120, Adrian Fernandes 117 em 3º. O Gil de Ferran ficaria na 4ª posição com esse 5º lugar. O Gil de Ferran ficaria então com 116 pontos. E o Roberto Moreno, que chegou na 10ª posição, ficaria com 115 pontos. O Kenny Brack, que chegou em 9º lugar, ficaria com 106 pontos. Assim, ficaria o campeonato da Fórmula Mundial nessa reta final. Ou seja, pegando fogo. Iríamos então para a decisão nas últimas 5 etapas. A próxima etapa, o Grande Prêmio de Laguna Seca. Já no próximo domingo, uma pista belíssima, mas uma pista também que temo pela segurança, mas se Deus quiser nada vai acontecer. Já chegam os problemas do ano passado. E aí está, com essa comemoração do canadense Paul Tracy, que venceu. Uma vitória de arrancada com relação ao título. O importante também é que o Gil e o Moreno continuam acesos na luta pelo título. Que tem agora Michael Andretti em primeiro, Paul Tracy como vice-líder do campeonato nessa festa da equipe Green. Com pole position com a vitória nesse gesto aí, que já se tornou
Um gesto característico do Paul Tracy, fazendo a festa na sua casa, fazendo a festa no Canadá. Aí está o Paul Tracy festejando com a sua torcida, muito aplaudido, não poderia ser diferente. Ok, marcamos novo encontro então no próximo domingo com o Grande Prêmio de Laguna Seca a partir das 11 horas da noite aqui no SBT. Uma ótima semana a todos e cuidem-se bem. SBT, na nossa frente, só você.